Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma continuação do último vídeo que saiu aqui no canal. Na verdade, um complemento ao último vídeo, que eu vou passar as informações que eu gostaria de ter passado, mas por um motivo ali de produção não consegui passar. Na verdade, não é nenhum vídeo, é o último shorts que saiu aqui no canal. Vou deixar no final desse vídeo, na tela final, vai ter o link ali para clicar, mas também vou deixar no primeiro comentário fixado. E eu aconselharia talvez de você assistir primeiro aquele vídeo, caso você não tenha assistido, e depois vir aqui. Como é um shorts, é rapidinho ali, 2, 3 minutinhos, dá para assistir e voltar aqui onde a gente vai meio que esmiuçar, comentar mais sobre as imagens que ali eu transmiti. Dizendo aí, para quem não está sabendo do que eu estou falando, é um shorts da minha visita no museu, na exposição Urban Revolution, que aconteceu em Lisboa, uma exposição de arte urbana. Então, ali na ocasião, eu não gravei o vídeo meio estilo vlog, como normalmente eu faço nas viagens, para quem já está acostumado aqui com os vídeos do canal. Eu só filmei com o celular em pé mesmo e não comentei nada, só fui registrando ali conforme eu ia caminhando pela exposição. Isso porque era mais prático ali para mim. Na ocasião também eu estava com um pequeno grupo e a gente estava com a visita guiada ali pelo local, ali pelo guia local, não lembro o termo correto. Então, enquanto ele ia explicando as obras, eu ia só registrando ali com o celular, não fui comentando nada. Então, na hora que eu fui editar o vídeo, eu queria juntar todas as imagens que eu tinha feito, que apesar de serem trechos curtos, dava para ter bastante coisa e narrar por cima. Só que, como era um formato vertical, ia precisar ir para o Shorts ou para o Reels no Instagram, e aí tem limitação de tempo, não poderia ser um vídeo mais longo, e aí foi o que eu acabei fazendo, né? Eu narrei ali, mas devido ao tempo acabou ficando algo muito acelerado, eu só comentei brevemente ali praticamente uma frase de cada artista, e teve muitos artistas que eu tive que acabar tirando fora. Eu vou poder comentar um pouquinho mais de cada obra que eu vi ali e também de cada artista, que era o que eu gostaria de ter feito, mas pela forma ali que eu acabei gravando no momento não pude fazer isso. Então, para esse vídeo ficar até mais dinâmico, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui comigo o livro que eu comprei lá na exposição, que é basicamente um catálogo das fotos e um breve texto de cada artista. Então eu vou falando o que eu já li desse livro, mais as informações que o cara lá me passou na hora, o guia, que são informações complementares, não são as mesmas que estão nesse livro. Então tem coisa que, como eu fiz lá a visita guiada, eu ouvi dele e mais algumas coisas com o livro. Então eu vou trazer essas informações que eu tenho, mas vou mesclar fazendo alguns cortes com algumas imagens do livro para ficar mais dinâmico. E também eu estou com o computador aqui na minha frente que eu vou gravar a tela e assim também a gente consegue... Eu vou mostrar algumas obras de cada artista, além do que está aqui no livro, para a gente entender rapidinho como que é o estilo e o que cada artista se propôs nessa exposição, tá? A exposição, então, só para deixar claro, ela não é um museu comum, com obras de artistas que foram reunidas lá, e ela foi algo, tipo um evento que foi organizado. Os artistas produziram obras específicas para a exposição, então não são obras que eles já tinham, que foram reunidas, as obras foram produzidas lá para acontecer essa exposição, e essa exposição ficou temporária, ela já não está mais disponível. Não sei se futuramente existe a chance de ela ser montada novamente. Não sei se essas obras foram guardadas, né? Algumas ali acho que eram desmontadas, não sei se era possível preservar, eu acho até que era algo meio volátil. Isso conversa muito até com o estilo da arte urbana, né? Já puxando aí um pouquinho desse conteúdo, que a arte urbana tem muito dessa efemeridade, que é algo que está exposto na rua ao tempo, pode apagar, pode vir alguém pintar, se for cartaz pode vir alguém retirar. Então a arte urbana tem como um dos principais pilares essa efemeridade, né, que ela não é duradoura. Então acho que o museu, essa exposição, conversa diretamente com isso, e acredito que nunca mais vai ser feito igual com as mesmas obras. Essa é a percepção que eu tenho. Então, para quem quiser visitar ou quiser ver mais do que estava exposto lá e as obras, vai ser através desse vídeo ou de fotos pela internet, porque infelizmente a oportunidade, acredito eu, que já não vai mais existir. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vou tentar não me alongar aí muito em cada artista, mas complementar do que foi um shorts de 3 minutos, como eu disse. De início, eu vou pedir para você já dar o like aqui nesse vídeo. Normalmente eu não peço para dar like, eu gravo o vídeo normal
e aí quem gosta pode deixar o like, mas dessa vez eu vou pedir, por ser um vídeo bem diferente do que normalmente eu trago aqui com o canal, então provavelmente muitas pessoas que estão acostumadas com o tipo de conteúdo não vai acabar se identificando muito com esse vídeo, mas eu gostaria muito de poder complementar as informações, né, do que eu tentei registrar no vídeo. Então vou pedir por favor para você já dar o like, que mesmo que algumas pessoas não se interessam por esse conteúdo, vai ajudar o vídeo performar um pouquinho melhor e talvez chegar a mais gente que possa gostar desse conteúdo. Então vamos partir aqui com informação do livro, do site, da internet, né, do Google Imagens e da minha cabeça aí das coisas que eu lembro. Então, começando aqui pelo livro, vamos seguir meio que a ordem cronológica para a gente ter uma base. No início aqui, temos algumas fotos de outras obras, aqui não é do museu especificamente, são obras dos artistas, né, vamos dizer assim, obras que os qualificaram para estar nessa exposição. Então, aqui sim já são obras produzidas anteriormente, né? Não são as obras produzidas para o museu, mas também não são, até pelo estilo, né, de arte urbana, que é o tema, praticamente é impossível a gente, por exemplo, quebrar um muro que um artista fez um mural e colocar isso no museu. Então, já é meio que de praxe que exposições de artistas de arte urbana ou eles fazem obras inéditas específicas para exposição, como é o caso, ou a mostra de fotos, né, de obras que eles, sei lá, fizeram uma empena de um prédio, né, que são aquelas laterais bem grandes, ou fizeram um muro em outro país, e aí são registradas fotos e até vídeo, e aí fazem uma exposição desses registros, né? Mas da obra em si, normalmente o mais comum é fazer algo específico para o museu. Ali na ocasião, então, eles ergueram meio que uma paredinha de cada lado, assim, tipo 2 vezes, e aí o artista ficava livre para explorar como quisesse ali aquele interior, e aí no momento da gente passear lá, a gente conseguia atravessar como se fossem salas abertas. Então aqui são a lista de todos os artistas que praticamente, sim, de forma geral, todos são muitos exponentes no mundo todo, dentro do seu estilo. Temos aqui uma maior concentração de artistas portugueses, né, porque foi organizado, né, por portugueses, por um coletivo de arte urbana português. Então é mais fácil, tem mais contato, até para fomentar a arte de Portugal. Mas também temos alguns nomes aí específicos a nível mundial, assim, grandes nomes, que eu vou passando por eles e vocês vão percebendo. Então aqui, só para vocês entenderem, a exposição lá era meio que um grande espaço contínuo, e aí aqui é um mapinha de como estava disposto as obras, né? Então a gente entrava meio que pelo meio, você podia fazer esse percurso aqui do 1 até o 8, depois voltava do meio e ia do 9 ao 17. Então aqui complemento a exposição, né? Como é que estava disposto. Então começando aqui pelo primeiro artista que estava lá exposto, aqui já é a foto da obra dele, um breve texto, que é o nome Mais Menos, né? Então vamos aqui usar o recurso do Google Imagens para a gente ver um pouquinho da obra dele. O Mais Menos é esse cidadão aqui. Na verdade, Mais Menos meio que não é o nome dele. O nome dele é Miguel Januário, o artista. Mais Menos é como se fosse um movimento do que ele produz. É um projeto, melhor dizendo. Então, ele tem esse símbolo, né? Que é autoexplicativo e que ele normalmente tem o stencil, que ele deixa como assinatura de suas obras nas paredes, e ele usa muito o recurso de frases, né? Ele faz muita arte de protesto, o povo vencido jamais será unido, algumas frases assim de efeito, meio que o estilo dele é esse, muito mais voltado para textos e frases como posso dizer, denúncias, de reflexões e etc. Então, ele sempre assina com esse símbolo de mais menos e o trabalho dele normalmente é mais nessa pegada aí. Para aqui, para o museu, para a exposição, ele fez uma arte talvez de todas a menos arte visual, podemos dizer assim, mas a mais reflexiva e protestante de todas, que é essas imagens aqui. Ele fez então uma parede cheia de TVs, era isso aqui a exposição deles, com vários fones de ouvido, então você podia pegar cada um desses fones
e você iria ouvir uma das TVs. Todas as TVs estavam passando reportagens sobre artistas, então tinha depoimentos de artistas, matérias de jornal e algumas matérias também relacionadas a crises mundiais, coisas do gênero. E aqui, nessas TVs centrais, tinha nome de vários artistas, aqui dá para ver um pouquinho melhor desse outro lado, alguns artistas do mundo inteiro, e o gráfico como se fossem ações. Então ele traz aqui uma reflexão sobre a arte urbana, que vem desse contraponto de você protestar, fazer sua arte na rua, meio que se opor ao mercado de arte tradicional. Porém, quando o seu nome ganha certa relevância, você passa a ser pago para produzir suas obras, e aí talvez isso pode fazer com que suas obras não sejam mais tão protestos como antigamente, ou meio que a lógica subverte, né? Então o mercado acaba contratando um estilo de arte que não é tão aceito no mercado, e aí ela passa a ser aceita, mas com uma ideia meio de contracultura e etc. Isso pode talvez limitar o artista, ou artistas, entre aspas, se vendem para poder fazer parte de eventos e museus, e às vezes, muitas vezes, produzem arte patrocinadas por empresas, e como isso tudo vai de encontro à ideia inicial da arte urbana. Então, a interpretação, né, da obra dele é essa. Então, são TVs com artistas e as TVs iniciais como se fosse o mercado da bolsa, mostrando artistas que estão se valorizando, desvalorizando, a cotação de cada artista. Em termos visual, talvez fosse a obra menos interessante ali de toda a exposição, mas com certeza a obra mais reflexiva, porque essa é meio que uma discussão quase que sem conclusão final, né? Se é certo, se é errado o artista passar a fazer esse tipo de trabalho ou não. A gente vê, por exemplo, o Banksy, que é um dos principais artistas desse segmento, né? Todo mundo conhece. E aí ele mesmo, como figura pública, pessoal, né? A cara dele ninguém nunca viu, ninguém nem sabe como é. Tem palpites de quem pode ser ele. Tem a versão que, na verdade, é um grupo de pessoas. E mesmo que ele sendo uma pessoa específica, ele tem pessoas que ajudam ele a fazer as artes pelo mundo. Em contrapartida, a obra dele, algumas obras são leiloadas, algumas obras são tiradas ali do muro e levadas para museu. Então, isso, e como sempre as obras dele são com mensagem de protesto, como que isso acaba deixando de ser protesto, se isso é certo ou se é errado. Então, essa talvez seja a grande reflexão em torno da arte urbana, e é isso que o Mais Menos trouxe aqui nessa primeira obra que a gente vai comentar. Partindo então aqui para o Adfuel, não sei se a pronúncia é a mais adequada. Artista português, o Mais Menos, não lembro se eu falei, ele também é português. O Adfuel, ele tem vamos aqui ao recurso do Google Imagens, esse é o estilo de obra dele, né? Praticamente sempre azul, esses padrões de azulejo português, bem tradicional, e logo de cara a gente vê aí que o estilo dele é essa mescla, né, entre a atualidade da arte urbana e a disruptura, né, da arte de rua, com o tradicional e o conservador dos azulejos portugueses, da cultura portuguesa. Ele mescla tudo isso e ele faz esses efeitos de recorte, de quebrado, ele faz esses padrões com stencil. Esse é o estilo basicamente dele. E lá na exposição ele fez então meio que quase que um labirinto ali pequenininho, trazendo esse estilo tradicional, mas usando ali do recurso. Tinha algumas salas com espelho, com luzes, aí você se refletia ao mesmo tempo que toda a arte dele, como é um padrão, ela se refletia e parecia infinita. No shorts ali dá para ver bem a parte que eu entro na parte do espelho e traz essa reflexão. Ele brinca muito com um lema que o cara lá comentou comigo na visita guiada, que existe um ditado, se não me engano, se não me falha a memória, é da cultura da Inglaterra, mas é difundido aí em alguns países do mundo, que toda vez que uma pessoa vai casar, ela tem que ter no casamento algo antigo, algo novo, algo azul e algo emprestado, acho que é isso. E a arte dele, ele meio que usa essa temática. Então, algo azul é nítido aí, né, as obras dele. Algo antigo, como eu falei, são os azulejos. Algo novo é a arte urbana.
E algo emprestado é a forma como a arte urbana se aposta de novos lugares, né? De um muro, de prédios e etc, né? Tem a versão também que eu já ouvi falar desse ditado sem a parte do emprestado, né? Algo novo, algo velho e algo azul. Mas também tem versões que falam de algo emprestado e a arte dele meio que brinca com esse lema aí, com essa tradição de boa sorte. Próximo artista, A.K. Corleone, mais um artista português. Aqui no Google Imagens ele vai ser interessante a gente ver o estilo dele. Aqui a carinha do nosso amigo. Ele faz algo sempre muito colorido e brinca com formas geométricas, tá vendo? Quando ele faz rosto é algo um pouco mais geométrico, pontudo, com círculos, mas sempre muito colorido e coisas bem retas e círculos, como a gente pode ver aí em algumas obras do A.K. Corleone. Para essa exposição, ele fez uma instalação, né, que é o nome mais correto de todas as obras ali, que são instalações feitas para o museu. E são grandes chapas de um acrílico colorido, recortado em formas geométricas. E aí a gente ia caminhando para essa instalação e a ideia é como se a gente estivesse entrando numa obra dele tridimensionalizada, né? Porque conforme você ia andando e as placas ali iam se sobrepondo na sua visão, as cores iam se mesclando. Então, o amarelo com o azul lá atrás, você via uma parte verde. E como os recortes eram bem geométricos, às vezes dá para você enxergar um rosto ali na sombra, né? No contraponto, um círculo, um olho. Também no shorts dá para ver ali um trecho que eu ando e forma mais ou menos um rosto. E como as cores se misturam, que é mais ou menos essa visão aqui, só que vista do lado contrário ali na ocasião. Então é isso, ó, são pedaços de acrílico que ele fez essa brincadeira. Então para você ver o que eu acho interessante de trazer essa mescla do que eu estou tentando propor aqui. A obra dele para o museu, para a exposição, não é exatamente o que ele faz no trabalho dele, né, que são as pinturas coloridas. Mas ele subverteu, ele pegou a ideia e adaptou isso para uma instalação de uma exposição, né? Então a ideia da arte dele aqui em formato de instalação para que as pessoas meio que interajam com a estrutura do que ele se propõe nas pinturas. Que é mais ou menos também o que foi feito aqui pelo André Saraiva, que é outro artista português. Podemos ver aqui algumas imagens do André Saraiva. Ele também é popularmente às vezes conhecido como Mr. A ou Mr. A de André, né? E ele costuma fazer muito esse rostinho, né, com um olho piscando assim, um X e um olhinho aberto. Então a arte dele também é uma espécie de assinatura que ele faz, esse mascotinho, que também normalmente o mascotinho é chamado de Mr. A. Então ele faz essa pegada mais estilo pichação, né? Um grafite mais simples de rua, mas de uma forma mais alegre e também sempre com tons de rosa, azul. Esse é o estilo de arte dele. Aqui, para a exposição, ele também subverteu bastante, ele fez uma sala mais fechadinha ali com cortina aqui, como a gente pode ver, que foi chamada de Dream City, e por dentro ela era quase como uma cidade futurista, era uma sala escura com tons de rosa e de neon. Claro, a pintura em volta da sala é no estilo de desenho do André, mas era como se fosse uma cidade miniatura de garrafas de hotel. E aí tinha alguns luminosos aqui, como se fosse um prédio, algumas poltronas que a gente podia deitar. Então também é como se ele criou um cenário do ambiente de como a obra dele normalmente é feita. Assim, não sei se dá para entender a ideia. Não era propriamente as pinturas dele, mas era o tema, né, um universo ali, de quase como se fosse a cidade onde esse personagem dele, o Mr. A, vive. Então ele trouxe aí tons de rosa, meio noturno, baladas e drinks, e uma cidade, como ele chama aqui, de Dream City, né? A cidade dos sonhos. Passando para o Barry McGee. Aqui não é um artista português, e já entramos ali em alguns artistas mais da velha escola e representantes aí do mundo inteiro da arte, principalmente da origem dela em Nova York. O Barry McGee, ele é nascido em 66, então ele é um dos artistas mais antigos aqui da exposição. E ele estava presente lá em Nova York no começo
do grafite, da arte urbana, que foi a origem lá em Nova York nos anos 70. Ele tem um estilo meio difuso aqui de ideias. Vamos aqui para o Google Imagens, mais uma vez. Esse aqui é o Barry McGee. Ele faz normalmente alguns rostinhos nesse estilo, mas também ele mescla bastante com formas geométricas meio que aleatórias, formando alguns padrões, como aqui, uma coisa um pouco, essa pichação aqui também ao fundo, uma coisa bem desconstruída assim, mas é recorrente, então, esse estilo de ilustração e esse estilo de pattern que ele mescla. E aqui ele basicamente fez isso por toda a parede ali que ele tinha disponível. Mas não foi contínuo, né? Ele fez alguns pedaços com os patterns, né? Os padrões, as estampas, aquela ilustraçãozinha ali que eu mostrei, que é tradicional dele, alguns rostinhos também espalhados. É quase como se fosse uma pequena amostra do que ele produz, meio que sem continuidade, solto, mas é quase como que fosse o portfólio dele. Ó, eu faço isso, só que em grande escala normalmente. Partindo para o Felipe Pantone, também artista português, aqui também novamente interessante a gente ver o estilo de obra dele, que aqui ele vai fazer mais ou menos o que o A.K. Corleone fez. Então ele tem essa temática das cores, quase como se fosse um 3D pixelizado, né? Aquele efeito do óculos 3D, que é o vermelho e o azul se sobrepondo. Então ele faz esses efeitos, ó, por exemplo, aqui nesse prédio, usando, claro, o preto e o branco aqui também. É sempre essas cores e esses efeitos quase como se fosse uma imagem pixelizada, com efeitos de preto e de geométrico, que é aqui na abertura do lado de fora. Aqui dá para ver bem o que eu tinha explicado, né, de como eles construíram meio que uma salinha para cada artista. Do lado de fora aqui tem um quadro tradicional do estilo dele, mas por dentro ele também subverteu a ideia, ele trouxe esculturas desses formatos assim, ó, aqui nessa foto maior fica melhor para ver o efeito. E aí lá na visita eles explicaram que essa ideia que ele trouxe é quase como se ele tivesse transformado em 3D o jato do spray. Então aqui seria o jato do spray saindo, né, a tinta ali saindo toda disforme, agitada, e aí tem de vários estilos de traço, conforme você vai trocando o cap ali, né, que é o biquinho do spray, sai o traço mais largo, mais fino. Então aqui nós temos esculturas mais largas e fazendo esse efeito de zigue-zague aí, como se fosse o spray, como eu disse. Aqui, deixa eu ver se tem essa foto maior, não tem. Aqui são vários jatos mais finos saindo de uma vez. Aqui o azul escuro, uma coisa um pouco mais densa, o azul mais claro, um pouco mais fino e mais espalhado, o amarelo, que aqui não dá para ver, aqui está bem ampliado, também bem denso e bem mais largo, o jato, como se fosse o spray, e em volta todo esse preto e branco que ele tem nas artes dele, mas daqui parece quase como se você estivesse dentro de um QR Code. Ele brincou ali algumas coisas desfocado, outras não. Então ele trouxe também uma contemplação diferente, mais cultura, remetendo ao universo do spray, da pichação e do grafite. O Futura talvez aqui seja o mais exponencial assim, de importância dentro da cultura. Ele é nascido em 1955, então ele estava lá nos anos 70, realmente desde o começo dos primeiros grafites que a história do hip hop e da arte urbana, né, que elas acabam se conectando, surgiu em Nova York nos anos 70. Aqui uma pausa, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, como surgiu o grafite, o rap, o breaking e o DJ, tem uma série da Netflix muito boa que chama The Get Down, que tem inclusive um dos personagens ali que é justamente a vertente do grafite, mostra, né, ele é o representante ali, é o filho do Will Smith que interpreta. É uma série muito boa, infelizmente a Netflix cancelou ali, acho que com uma temporada, não lembro se chegou a sair a segunda, acho que foi só com uma mesmo. E, enfim, mas mostra exatamente, ela é um pouco mais voltada no ambiente musical, né? Mostra ali como é que surgiram os primeiros DJs de rap. Mas mostra esse cenário também do grafite começando, os trens pichados passando aí de uma cidade para outra lá em Nova York. Então, esse ambiente todo
dos anos 70 em Nova York, o Futura estava lá participando e o diferencial dele, que eu comento rapidamente no Shorts, é que desde aquela época ele já tinha um traço mais abstrato no estilo dele, o que não era muito comum, né? A arte abstrata como um todo, ela ficou um pouco mais forte no contemporâneo mais recente e no grafite também, na época, era algo muito mais de você fazer o seu nome ou de você desenhar figuras mais, como eu posso dizer, figurativas, né? Com perdão da redundância. E ele já trazia mais abstração. Então, manchas, linhas meio que sem muita significado. E de vez em quando ele tinha um personagem, que é esse aqui. Vamos aqui pro o Futura, esse senhorzinho aqui, gente boa. Então, ó, as obras dele é muito mais uma brincadeira com formas e com cores do que o grafite mais tradicional, né? Isso talvez para os dias de hoje seja algo comum, mas como eu falei, nos anos 70 e 80, com o boom, né, surgimento do grafite, a ideia era você fazer seu nome e ali surgiu estilos como wide style, né, que é aquelas letras mais gordinhas e etc. Ou então fazer algo figurativo, personagens, um rostinho e etc. Algo nesse sentido aqui de manchas de cores, círculos, assim, algo sem dizer muita coisa o que significa. Era novidade. Hoje em dia é algo um pouco mais aceito, mas antigamente era novidade, então o Futura é pioneiro nesse estilo. Ele já é pioneiro por estar lá nos anos 70, mas nesse estilo também ele é um dos pioneiros. E aqui uma foto bem interessante dele com o Keith Haring, que é também um dos grandes nomes, você com certeza conhece, que são aqueles bonequinhos dançando break ou fazendo algumas outras coisas. Então o Futura, como eu disse, é um cara muito, muito, muito respeitado. Jason Revoque é o próximo. Ele é da Califórnia e ele meio que subverteu, não sei se é o termo, mas ele meio que se afastou um pouco dessa ideia da arte urbana de se apossar, de ir para as ruas, etc. Ele foi pegando isso e indo mais para dentro de um estúdio e o lance dele é brincar com a técnica do spray, do traçado e criar ferramentas. Então aqui, nas 4 paredes que ele tinha disponível, ele demonstrou um pouco dessa técnica que ele, nessa ocasião, criou um objeto onde ele põe vários sprays ali, formando uma graduação de cor, do mais escuro até o mais claro, e ele consegue fazer o risco contínuo com vários sprays de uma vez, aí ele pode fazer zigue-zague, etc. Então o estilo dele é meio que isso. Não é tanto as ruas, é mais as técnicas das ferramentas presentes no street art. Então é mais comum ele fazer quadros e etc. Ficar dentro de estúdio desenvolvendo novas ferramentas e técnicas. Então aqui um pouco da obra dele, sempre com essa temática. Ele desenvolve uma forma de fazer esses círculos, né, que até tem uma régua que a gente consegue desenhar, mas ele faz isso em grande escala, com sprays. Ó, aqui dá pra ver bem, ele fez aquela engrenagem igual das reguinhas. Eu já tive uma assim, quem já teve sabe do que eu tô falando. Então o lance dele é esse, de usar as ferramentas da arte urbana, mas numa prática mais de estudo e de estúdio. O próximo, Lee Quinones, também aqui seria outra figura de tanta importância quanto o Futura. Ele é nascido em 1960, né? O Futura era de 55, ele é de 60, então ele também pegou desde ali do começo do surgimento da arte urbana. Vamos aqui um pouco do estilo dele. Esse é o Lee Quinones, também normalmente mais conhecido só como Lee, ele assina bem como Lee. Aqui, ó, quando começou mesmo, bem nesse estilão grafite anos 80 e tal, até ele meio que desconstruindo isso aos poucos e fazer algo um pouco menos com cara de grafite hoje em dia. Mas como ele pinta desde os anos 70, aqui a assinatura dele Lee, em um vagão. Então a arte dele é meio que partiu disso até ficando algo um pouco mais moderno. E aqui na exposição ele trouxe quase que como se fosse a cabeça / o estúdio
de um artista, né? Então ele deixou uma mesa com vários sprays e manchas de tinta e papel e uma lona no chão e tal, que foram os materiais que ele usou para produzir as pinturas nas paredes. Então ele foi fazendo as pinturas e foi sujando o ambiente e etc. E aí ele deixou as pinturas quase com esse aspecto de não finalizado e toda a sujeira que ele produziu, então, fez parte dessa instalação. Aqui nessa outra parede, ó, é uma imagem, né, como se fosse um computador, um celular, um relógio, e aí você vai vendo as manchas vão saindo para fora, ele vai escrevendo algumas frases aqui e vai meio que desconstruindo essa figura, e também todas as manchas foram deixadas aqui, e os mesmos sprays aqui sobre a mesa, e nessa outra parede uns guarda-chuvas mais no estilo de desenho à mão, né, de lápis. Então esse ambiente como ele parecia realmente que era não estava pronto, né? A gente entrava assim, nossa, ainda estão pintando aqui e não terminaram, mas era justamente a ideia. E aqui do lado de fora, na entrada, tinha uma frase dele, que ele escreveu em português, né? Mas ele já tem essa frase em inglês, obviamente, que ele fala que o grafite é uma arte, e se arte for crime, então que Deus perdoe, porque ele vai continuar cometendo esse crime de arte. Martha Cooper. Aqui ela está no meio do livro por causa de uma disposição ali do espaço. No meu vídeo eu acabei colocando ela como primeiro porque ela meio que de certa forma faz a abertura ao museu, porque a Martha Cooper é uma fotógrafa americana, também das antigas, é essa senhorinha aqui bem fofinha. E ela, nos anos 70, acompanhou de perto o surgimento de todos esses artistas, como o Lee, como o Future, como tantos outros, porque ela começou a tirar foto desses movimentos de pichação e de grafite que estavam surgindo, e mais as festas de hip hop e tudo mais. E os caras respeitavam ela e aceitavam que ela fotografava, né? Ela fez amizade com alguns nomes influentes. E aí, quando eles saíam para algum rolê, para pichar vagão de trem, etc., muitas vezes ela conseguia acompanhar eles e registrar. Então, praticamente, os principais registros que nós temos é da Martha Cooper, e ela também conseguiu registrar coisas que outros fotógrafos não conseguiam, até porque já era uma arte mal vista, então nem todo mundo queria fotografar e registrar aqueles momentos, e outros também não tinham a liberdade que ela tinha de transitar em meio aos artistas. Então, ela registrou desde a condição social ali dos subúrbios de Nova York, que fez o cenário do surgimento do grafite e do hip hop. E aí lá na série que eu falei do Get Down, dá para ver muito bem essa questão de política e de condição social que eu citei, até surgindo os primeiros artistas, até grandes nomes que foram se criando. Então a parte dela são fotos e se espalhava assim por uma grande parte da exposição. Aqui a gente vai ter algumas, olha, aqui mostra um pouco do cenário social que eu falei, do subúrbio de Nova York, ali no Harlem, no Queens, né? Aqui os primeiros vagões que eram grafitados e transitavam pela cidade. Isso foi muito importante, né, para o surgimento do grafite enquanto movimento. Inclusive esse vagão aqui, se não me engano, é do Futura, ó. Mostra aquelas manchas que eu falei, umas fumaças aqui. O vagão todo, e meio que você não consegue identificar qual que é o desenho que está feito, né? Aqui uma das primeiras festas de rap, hip hop, que também mostra muito, muito bem na série, eu recomendo fortemente, que os caras colocavam o disco, ficava trocando ali para a música durar por mais tempo. Aí depois veio o surgimento dos MCs e também, paralelo a isso, os b-boys que dançavam passinhos, né, nessas músicas. Aqui algumas fotos delas mais atuais, como ela se tornou tão respeitada. Se você é um artista urbano nos tempos de hoje em dia, é uma honra você conseguir ser fotografado pela Martha Cooper, né? Então aqui tem desde das crianças ali mais antigas, da época dos anos 70, aqui um mural que foi usado, essa própria foto da Martha Cooper, aqui o White Style, né, que é esse estilo aqui bem tradicional do grafite, aqui algumas festas, aqui algumas coisas mais contemporâneas, ó, o artista, o Revoque, que eu falei,
Aqui temos um artista que eu vou falar dele mais para frente, o Adfuel aqui fazendo o seu tradicional azulejo. Então, praticamente todos os artistas dessa exposição já foi fotografado pela Martha Cooper. Maya Hayuk, ela é americana, mas com descendência ucraniana, indo aqui para o estilo de obra dela, ó, essas cores bem com neon e também geométrica, embora ela intercale mais recentemente a obra dela, aqui para você ver é um panorama geral, mas mais recentemente ela acrescentou fortemente nas obras dela a questão do povo ucraniano, né, desde a guerra com a Rússia. Então ela usa muito aquele símbolo que é tipo uma foice, que é relacionado à Ucrânia. Ela insere isso nas suas pinturas. Aqui ela coloca aqui meio desconstruído, aqui ela escreve algumas palavras em ucraniano e ela sempre alerta para a questão da guerra, né, mas sem perder o estilo dela, que são... Vamos ver se eu acho aqui nas imagens. Uma questão, vamos colocar aqui. Ucrânia. Ó, aqui algumas pinturas dela mais na temática ucraniana. Como eu falei, isso nos últimos 3, 4 anos ficou muito presente na arte dela, né? Passando para Nuno Viegas, voltamos aqui com um pintor, com um artista português. Ele fez esse grafitão aqui em uma das paredes e na outra parede ele também fez uma instalação bem interessante, mas antes vamos ver um pouquinho do estilo do Nuno Viegas, que é esse cara aqui. Ó, ele tem esse estilo, né, de mesclar algumas letras tradicionais do grafite com imagens e figuras mais realistas, né? Ó, essa foto aqui dessa mulher. Aqui ele fez esse grafite com as letras e aí a arte tinha esse boneco meio que pela metade saindo de dentro da obra e era um espaço com pedras e um trilho de trem construído. E aí a reflexão que ele trouxe, que foi explicado lá pra gente, é que quando fica muito forte esse movimento de você grafitar em vagões de trens e você precisava transitar à noite pelos trilhos, os grafiteiros costumavam andar só por cima do ferro do trilho, para não pisar nas pedras e fazer barulho, chamar a atenção de um segurança, etc. Então eles meio que precisavam sempre se equilibrar nos ferros para chamar a menos atenção possível. Então ele trouxe essa brincadeira aqui de construir esse cenário e o artista saindo de dentro da obra, parece muito a Lince Negra, né, do X-Men, como se tivesse ali escondido dentro do muro ou do vagão e saísse só para fazer a arte e desaparecer de novo, que é justamente essa brincadeira com o trilho dos trens. Obey SKTR é o nome do artista, eu falei disso lá no Shorts, não confundir com um próximo artista que eu vou mostrar. O Obey, ele é português também, e ele é bem... Aqui não tá meio misturado. Deixa eu ver se aqui, isso. Ele aqui tá parecendo algumas obras de outros artistas, né, tá confuso. Mas... ele... deixa eu ver se eu colocar... artista português. Escrevi errado aqui. Ele é o grafiteiro tradicional, né? Ele faz o estilo de grafite mesmo, assim. Ele escreve normalmente Obey, umas letras bem desconstruídas, algumas figuras. Ele, que é esse amigão aqui, é assim, um estilo bem comum, digamos assim, tradicional, padrão, que a gente está acostumado sobre grafite de rua, pichação. Essa aqui era a exposição dele lá, né, que está melhor aqui no livro. E aqui ele meio que pegou a assinatura e o estilo que ele normalmente traz e meio que também deixou 3D. Aqui, por exemplo, está escrito Obey SKTR com essas madeiras, mas de uma forma bem misturada e disruptivo, né? Se você olhar aqui, de repente, ó, um O, um B, aqui um E, esse verde um Y,
Aí aqui o S também em verde, ó, também está um pouquinho mais fácil de ver. Um K, um T e um R. Então tá o Obey SKTR aqui. E nessa parede aqui é a mesma coisa. Vamos usar aqui a imagem da internet, que aqui o ângulo vai ficar melhor. Vamos ver se eu consigo ampliar. Não tá tão grande, mas aqui dá pra ver, ó, que, tipo assim, aqui é como se fosse só o miolinho do O, do B, aqui dá pra ver mais ou menos o E, o S aqui já fica um pouco mais fácil de ver, o K, o T e o R aqui tudo meio que aglomerado. É difícil, é realmente uma bem disruptiva ali, é brincando com as formas, mas essa aqui é a graça aí do que ele propôs. Ó, essa outra aqui também, aqui eu não consigo nem identificar muito bem o que essas letras, né? Parece o S, parece um E também, que é essa lateral aqui, ó, ao lado dessa outra que eu estava mostrando, que podia mostrar aqui no livro, tem aqui do lado essa outra. Shepard Fairey, esse é um artista americano, vou mostrar aqui a carinha dele para vocês. A obra dele é muito mais relacionada com design, né, de fazer a arte até de maneira digital e depois levar para a rua, através de ou stencil ou colagens. E ele fez, por exemplo, o que ficou mais famoso aí pelo mundo, essa carinha aqui, Obey. Então, o Obey SKTR é um artista, o Shepard é outro artista que fez essa arte Obey. Então, não confundir, que muitas vezes as pessoas acham que o artista chama Obey ou que o Obey, que o anterior, que fez essa arte, mas não. Então, esse rosto, né, virou camiseta, virou boné, ficou bem conhecido. Esse cartaz também nesse estilo. Para o Barack Obama também é o estilo de arte que ele faz, até com outras figuras. E, normalmente, a arte dele, mais assim, que ele realmente põe nas ruas, é isso aqui, ó. É uma mistura de imagens com texto, como eu falei, uma pegada mais de design, que aí ou ele transforma isso em pintura, ou ele imprime e faz como se fosse grandes lambe-lambes, né? Então a arte dele aqui no museu era essas paredes, misturando tudo isso que eu falei. Aqui alguns símbolos que ele normalmente coloca nas paredes, vem vindo. Aí do outro lado tem também uma mensagem de protesto que ele sempre insere, com uma arma, tirando uma arma, tirando uma flor. Aí aqui de fundo o rostinho do Obey, e aí já vira uma flor, uns cartazes aqui que parece de embalagens antigas, um outro cartaz maior, escrito Obey, paz é radical. Esse é o estilo do Shepard, como eu falei, um estilo mais de design, de cartaz. Suum é uma pintora com esse estilo um pouco psicodélico até. Ela faz figuras assim, pessoas, né, nesse estilo bem achurado, mas o fundo ela faz formas meio caleidoscópicas e etc. Aqui dá para ver bem, ó, como uma mulher mais velha, né, até morrendo, virando um esqueleto. Aí aqui é uma mulher mais nova segurando uma criança e aqui uns bonequinhos de morte, alguma coisa assim. Se eu não me engano, essa aqui é a mãe dela. Ela tem uma figura que é o pai dela aqui, não lembro se é esse, que ela trouxe. Então essas são todas as paredes que ela fez lá nesse estilo que eu falei, de ter uma figura e aí o fundo ela traz bastante informação e textura. E ela sempre, a mensagem das obras dela, ela faz reflexões sobre condição social, vício em drogas e bebidas, porque ela teve isso com a mãe e com o pai dela, de como isso está condicionado de um certo cenário social e racial e cultural. Então é uma forma bem bonita, né? Não é literal o protesto, são figuras desenhadas de uma forma bem legal, mas se você vai se aprofundar no significado, é isso que eu disse. Tamara Alves também é uma artista portuguesa. Aqui, essa é a Tamara. E ela costuma pintar muitas vezes, quase sempre, rostos femininos,
No Shorts ali, falando rápido, eu falei que ela tem uma arte voltada para a mulher. Foi isso que eu quis dizer, né? O tema dela, na verdade, é mulher, não que a arte dela é só para mulheres. O tema é mais rostos femininos, que ela faz umas empenas grandona com rostos femininos e etc. Ela tem essa temática bem vigente e flertando com algumas reflexões um pouco mais poéticas, que ela escreveu do lado de fora. In my dreams, we are the wolves. Então, nos meus sonhos, nós somos os lobos. E aqui ela fez uma figura feminina, como eu disse, e meio que se embaralhando com uma floresta. Era um ambiente escuro, né? Então aqui era até um jogo de luzes projetada e o rosto feminino, como eu falei. Aqui, ó, também ó, a temática dela, da mulher e do lobo. Aqui só, não sei se são 2 lobos ou um lobo e uma raposa. Acho que são 2 lobos. Essa questão do lobo aí e das mulheres na obra dela. Aqui uma foto da exposição. Views talvez seja o artista português mais conhecido, com a obra mais visada atualmente. E se eu não me engano, ele é um dos organizadores da exposição, ou ele faz parte do coletivo que organizou essa exposição. O estilo dele também é único, bem notório em qualquer lugar que você veja, que ele cavuca, ele esburaca a parede ali, vai bater, não esqueci, aquele ferrinho, e aí, através do tirar o cimento da parede, que ele vai formando o desenho também quase sempre é rosto, ou então é quase que unânime é rosto, e às vezes é rosto com outras figuras ao fundo, aí pode ser geométrica. Aqui ele trouxe esse rosto feminino com alguns desenhos mais geométricos e misturando com uma cidade, ó, alguns arranha-céus, e aqui ele deixou também todo o tijolo e cimento que foi retirado, né, fazendo parte da obra. E aí do outro lado ele trouxe de novo mais um olhar feminino, misturando com esse geométrico, e de novo aqui vai desmanchando, né, virando só quebrados aleatórios, e aqui também alguns pedaços de letra, um D, um A e um xadrez que vai se desconstruindo, e também todo o tijolo desmanchando aqui abaixo. Ele acabou se tornando um dos meus artistas preferidos, né, português. Esse aqui é o Views. Ele tem, assim, obras... Em Portugal inteira, ele tem a obra dele. Em algumas das viagens que a gente fez, andando assim aleatoriamente, eu via. Inclusive no vídeo da cidade de Aveiro, que está aqui no canal. Vou pôr aqui no card, mas você consegue procurar. Logo que a gente chegou, desceu da rodoviária e estava caminhando para o centro de Aveiro. Tem um mural dele lá, no vídeo aparece ali alguns segundinhos, eu não falo nada, mas para quem conhece sabe que é uma obra do Views ali numa rua qualquer. Acho que em outros vídeos, acho que talvez seja o único lugar que apareça, não tenho certeza. Mas, até preparei aqui, ó, no caso... ele tem uma obra muito famosa que é lá num mirante, num parque lá em Lisboa. É tipo um parque, é um parque gigante. Aí tem uma construção lá que era, acho que um restaurante e um mirante, que está desativado, está abandonado e virou quase que um museu a céu aberto. Então ele é todo grafitado, de tempos em tempos novas pinturas aparecem. E o Views fez lá um retrato da Marielle, né, depois que a Marielle foi assassinada. Eu não sei se está lá até hoje ou se já retiraram, acho que talvez ainda esteja. Então ele fez esse rosto aqui da Marielle lá em Lisboa, no parque, que eu esqueci o nome agora. E devido à importância do Views, eu separei aqui também, ó. No Brasil, o Views já foi deixar algumas de suas obras aqui, ele fazendo em várias cidades, na verdade. Em Recife, aqui no Carregou, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, se você mora em alguma dessas cidades ou se já está visitando e você vê um rosto destruído, assim, retirado do cimento nas paredes, pode ter certeza que você está vendo uma obra original do Views. Indo aqui para o próximo, acho que é o último, o Wasted Rita, pintora portuguesa também. Ela tem como característica muito parecido com quem eu falei lá no começo, o mais menos, que é o uso de frases e de mensagens
de protesto, de autoestima, de reflexão. Só que diferente dele, né, que ele fazia muito com stencil e coisas assim, ela usa muito ou essa pegada mais feito à mão, quase como se fosse um recado, ou também o uso de neon, de letreiros assim, que fica bem legal, que é justamente o que estava aqui. Então, do lado de fora, nós temos essa frase feito à mão, que ela escreveu. Praias bonitas, clima quente e refeições por 15 euros. E tinha essa outra frase também em neon, que aparece no finalzinho do shorts, tá lá também. É a Rita, né? Já falei que ela é portuguesa, que é essa aqui, Wasted Rita. E no final da exposição tinha uma parede cheia de quadros, e ali tinha vários artistas, tinha os Gêmeos, que é, né, brasileiro aí, um dos mais famosos. Inclusive, aqui no livro não apareceu, mas no Shorts aparece. Tem uma foto lá na parte da Martha Cooper dos Gêmeos também, ela já tirou foto deles. Então, aqui era uma miscelânea de artistas e de quadros de artistas. E aí, só para destacar aqui um detalhe, aqui esse pequenininho é de um artista português também que eu conheci visitando Portugal, que ele se chama Bordalo 2 ou Bordalo 2, e ele acabou se tornando, junto com o Vils, meu artista preferido português, só que ele é um pouco mais subversivo do que o Vils, então talvez por isso ele não esteja tão... O Vils é mais famoso, eu acredito, mas o Bordalo, eu vi mais obras dele ainda espalhadas por Portugal, em esquinas. Eu não lembro se em algum vídeo aparece, vai ter o vídeo do Porto. No Porto eu vi com certeza, mas não lembro se vai ter no vídeo. Em breve vai sair o vídeo na cidade do Porto. E ele, vamos mostrar aqui, porque uma menção honrosa. Essa aqui é a obra mais famosa dele, praticamente todo mundo que visita Lisboa já viu, que é esse gato, né? Na verdade é uma lince, que fica ali no Parque das Nações, próximo ao Shopping Vasco da Gama. Então, como é uma região muito turística e é uma escultura gigante, todo mundo que visita ali acaba vendo, é praticamente um objeto turístico ali na região do Parque das Nações, em Lisboa. Porém, o estilo dele mais comum são esses murais, essas paredes, que ele utiliza lixo, plástico, etc. E às vezes ele deixa mais nas cores originais, às vezes ele pinta por cima e ele sempre traz animais, né? A figura dos animais brincando com essa questão do lixo, do reciclado, do arte com objetos e animais como um todo. Essa lince aqui também é toda construída de plástico. Você chega perto, você vê tipo uns tambor de lixo, aqueles tambor bem de gringo assim, que tem lá em Portugal. É bem comum. E aí, por exemplo, esse aqui é o que a gente viu lá em Porto, na verdade fica do outro lado do rio, em Gaia, mas bem ali na divisa ali. A gente viu esse, tem esse daqui, não sei se é esse, acho que é esse guaxinim aqui que fica bem atrás de um museu ali na região de Belém. Quando a gente foi uma vez lá em Belém, eu tirei foto desse lugar. Esse aqui você andava pela rua em vários lugares. No vídeo, tem um vídeo que aparece uma obra dele, é o vídeo passeando, vou pôr aqui também, passeando ali pela Decathlon e que eu fui ver o jogo do Palmeiras. Eu passo num viaduto que tem várias obras dele, só que ali o vídeo chacoalhou muito na hora que eu gravei e na edição ele acabou ficando meio zoadinho, mas eu acabei mantendo justamente por ser uma obra do Bordalo. Então também você consegue ver uma obra dele em outro vídeo meu. O gato também aparece lá nos vídeos iniciais, os primeiros dias em Lisboa. Então era muito, muito, muito comum andar pelas ruas em outras cidades, não só em Lisboa, mas em Lisboa era mais provável ver obras do Bordalo. Uma pena que ele não estava aqui na exposição. E uma vez que eu estava andando por São Paulo, aleatoriamente, ali próximo ao estádio do Palmeiras, um viaduto ali atrás do shopping, não lembro se é o Shopping Bourbon, que tem ali perto, eu vi embaixo do viaduto umas obras do Bordalo, acho que é essa aqui inclusive. Então até em São Paulo a gente consegue achar obras dele. Eu gosto muito do estilo dele, que para além do estilo, ele faz muitas manifestações
de protesto em Lisboa contra a falta de moradia, contra a perseguição de migrantes, contra o massacre do povo palestino. Ele sempre faz muitas manifestações, é bem interessante acompanhar ele no Instagram. E foi isso então a amostra. Aqui novamente temos algumas fotos da Marta Cooper, de artistas que estão aqui na exposição, né? Aqui, como eu falei, ó, as cores da Ucrânia, da Maia. Aqui é o Nuno Viegas, fez aquela mesma figura, mas num prédio inteiro. Aqui o Obey, ó, dá para ler bem escrito Obey. O Shepard, a Sun. Essa aqui eu acho que é Tamara Alves. O Vils. E é isso. Agradeço a todo mundo que conseguiu assistir esse vídeo até o final. Se você se interessa por esse tema novamente, não esqueça de deixar o like e ajudar esse vídeo, que é um pouco diferente e acabou ficando bem longo, mas eu acho que eu consegui trazer aí um pouquinho de cada artista, que para mim era importante. Eu gosto muito dessa temática, gostei muito dessa exposição e queria trazer o vídeo bem completinho, ainda que por questão de algoritmos e de YouTube, esse vídeo não vai performar muito bem. Eu fico, entre aspas, com o meu dever cumprido aí de ter essa informação registrada no meu canal. Então, deixe seu comentário se quiser acrescentar alguma coisa. Se eu acabei cometendo algum erro, você souber, comente. E se eu perceber, eu corrijo ali nos comentários. Mas, a princípio, eu acho que eu me recordei de tudo que foi dito lá no dia e do que eu já li aqui nesse catálogo. E mais as imagens aí do YouTube para a gente poder bater certinho de cada artista. Valeu, até a próxima. Em breve mais vídeos de viagem por Portugal e por Brasil e outros países. Valeu, até a próxima.